O tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, economia ou interferência política? O tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros é um dos acontecimentos mais importantes das relações entre os dois países nos últimos anos. Mas a pergunta que fica é: estamos diante de uma decisão puramente econômica ou de um movimento político com reflexos diretos nas eleições brasileiras de 2026? Como começou essa crise? A crise ganhou força quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro intensificou suas viagens aos Estados Unidos para se reunir com aliados do presidente Donald Trump. Durante esse período, Eduardo Bolsonaro afirmou publicamente que o Brasil vivia uma grave crise institucional. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes estaria perseguindo políticos conservadores, restringindo a liberdade de expressão e promovendo censura nas redes sociais. Essas críticas encontraram apoio em parte do Partido Republicano e também em empresários do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo americano abriu uma investigação comercial contra o Brasil por meio da chamada Seção 301, mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas consideradas prejudiciais ao comércio americano. Qual foi o papel de Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo, jornalista e blogueiro brasileiro que vive nos Estados Unidos e é alvo de investigações no Brasil, também participou dessa articulação política. É público que Paulo Figueiredo possui bom relacionamento com integrantes do movimento conservador americano e ajudou a aproximar Eduardo Bolsonaro de lideranças ligadas ao governo Trump. Entretanto, o que existe de prova pública de que Paulo Figueiredo ou Eduardo Bolsonaro tenham sido os articuladores responsáveis pela decisão do governo americano de impor tarifas ao Brasil? São vídeos postados nas redes sociais por eles mesmos. Existe até um vídeo que o Eduardo chama Trump de meu chefe. Essa é uma interpretação política defendida por alguns analistas. Por que os Estados Unidos disseram que aplicaram as tarifas? Oficialmente, o governo Trump apresentou uma justificativa econômica. Segundo o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o STR, o Brasil estaria adotando políticas consideradas prejudiciais aos interesses comerciais americanos. Entre os pontos citados estão restrições ao comércio digital, regulamentação das plataformas de tecnologia, sistema de pagamentos eletrônicos, incluindo o PIX, propriedade intelectual, mercado de etanol, questões ambientais, medidas anticorrupção. O governo americano também criticou decisões da justiça brasileira envolvendo empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ou seja, oficialmente as tarifas não foram justificadas apenas pela situação política brasileira, mas por um conjunto de fatores comerciais. E o PIX entrou nessa história? Sim. Os Estados Unidos passaram a afirmar que o crescimento do PIX e de outros sistemas de pagamento brasileiros reduziria a participação de empresas americanas no mercado financeiro digital. Especialistas brasileiros, porém, contestam essa tese. Eles afirmam que o PIX é apenas um sistema público de pagamentos criado pelo Banco Central para aumentar a concorrência e reduzir custos para consumidores e empresas brasileiras. Até hoje não há consenso internacional de que o PIX represente uma prática comercial desleal. A Rua 25 de Março também virou alvo. Outro ponto que chamou atenção foi a inclusão da região da Rua 25 de Março, em São Paulo, nas críticas americanas. O governo dos Estados Unidos alegou que haveria problemas relacionados à comercialização de produtos piratas e à proteção da propriedade intelectual. Especialistas afirmam, no entanto, que utilizar um centro comercial específico como argumento para justificar tarifas nacionais é uma medida incomum nas relações internacionais. As tarifas aumentaram.
Inicialmente, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 25% sobre determinados produtos brasileiros. Poucos dias depois foi anunciada uma tarifa adicional de 12,5%, elevando a carga para 37,5% sobre parte das exportações brasileiras atingidas, alegando que o Brasil não combate o trabalho forçado. Mesmo assim, milhares de produtos brasileiros importantes ficaram de fora da medida, diminuindo o impacto econômico em relação ao que seria uma tarifa geral. Qual o impacto para o Brasil? As consequências podem ser significativas. Entre elas, redução da competitividade de alguns produtos brasileiros no mercado americano, queda nas exportações de determinados setores, possível redução de investimentos, pressão sobre o câmbio, necessidade de buscar novos mercados internacionais. Por outro lado, diversos setores importantes como café e suco de laranja permaneceram isentos das novas tarifas. Existe motivação política? Essa é a grande discussão. Para apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, as medidas americanas seriam uma reação ao que consideram abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal contra opositores políticos. Já para apoiadores do presidente Lula, as tarifas representam uma tentativa do governo Trump de interferir na política brasileira e fortalecer a oposição às vésperas das eleições de 2026. Até o momento não há provas públicas de que Donald Trump tenha imposto as tarifas exclusivamente por influência de Eduardo Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Nas primeiras sanções, o Trump voltou atrás e retirou as sanções contra Alexandre de Moraes, devolveu os vistos a autoridades brasileiras e até chamou Lula de a maior personalidade política contemporânea. Conclusão: o tarifaço contra o Brasil mistura economia, diplomacia e política. Do ponto de vista oficial, os Estados Unidos afirmam que as medidas decorrem de uma investigação comercial sobre práticas consideradas prejudiciais ao comércio americano. Do ponto de vista político, tanto o governo quanto a oposição utilizam o episódio para fortalecer suas narrativas em um momento de grande polarização e às vésperas das eleições presidenciais. Independentemente da posição ideológica de cada cidadão, um fato é inegável: quando duas das maiores economias do continente entram em conflito comercial, quem pode acabar pagando a conta são as empresas, os trabalhadores e os consumidores dos dois países. Gostou dessa análise? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você acha que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro são culpados pelo tarifaço?